comer, né, gente? É que o áudio liga a câmera, porque tem as pessoas que estão assistindo online, né? Dá pra assistir pelo computador. Então ele sai aqui rapidinho, vai lá ligar a câmera e volta. Aí a Mariana começa a ler o evangelho, porque as pessoas podem começar a acompanhar a gente nos estudos pelo computador. Não sei se vocês sabiam disso. Não, é aquela câmera de vídeo, mas ela não pega. Só que vocês estão sendo filmados. Olha o senhor que está falando, vocês estão sendo filmados. Não, mas ela só fica virada aqui, né? Então, assim, não pega o que seja. Eu queria colocar assim para pegar todo mundo, né? Todo mundo comentando. Vou trocar aqui, ó. Maria vai ler pra gente. Legal. Capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. A misericórdia é o cumprimento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura. A outra é calma, cheia de mansidão e de caridade. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Este, se não for condenado pelos homens, certamente será por Deus. Com que direito pedirá o perdão das suas próprias faltas, que ele próprio não perdoa dos outros? Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grandiosa e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensar no que passou, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e os sentimentos do agressor, ainda que este último tenha toda a culpa. A outra maneira é quando o ofendido ou aquele que se julga, que assim se julga, impõe ao ofensor condições humilhantes e o faz sentir todo o peso de um perdão que irrita ao invés de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, e sim com ostentação, para se mostrar, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Em tais condições, é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isso não é generosidade, é antes uma maneira de satisfação do orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais pacificador, que demonstra mais tolerância, caridade e verdadeira grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais.
a gente abre agora a oportunidade, né? Como sempre, se alguém leu, nós lemos, então se quem quiser comentar alguma coisa que entendeu, quiser compartilhar com a gente, porque aqui a gente sempre assim, procura deixar claro que ninguém sabe mais do que ninguém. Nós temos um grupo, a gente vai ficar essa rodinha assim, justamente assim, para mostrar que todos nós, né, somos iguais perante a Deus. E está todo mundo aqui em busca da melhora, né, todo mundo. Então, sei que todo mundo passa por experiências, né, e às vezes, muitas vezes cai na lição. Então, pode compartilhar com a gente, que serve de ensinamento para outras pessoas também, né. Então, na verdade, é uma troca de experiências que cada um ajuda um ao outro, né. Eu estou te vendo. Não, mas na verdade é exatamente para dar oportunidade para todo mundo para me contar. Porque de alguma forma, às vezes abriu a vida de um, também às vezes a outra pessoa. Então, de alguma forma, o Evangelho traz um sentido muito profundo e abrange realmente muitas vezes as nossas vidas. Então, se alguém quiser comentar também da missão, fiquem à vontade. Comentando. Pode fazer um comentário assim. Eu vou falar assim, da maneira que assim, a gente lê daqui essa lição, a gente entende, né? Do ponto de vista. Assim, se alguém não concordar, né, e eu estiver errado, então que me corrija, por favor. Mas é a maneira com que, né, a gente lê no momento que assim, a gente vem para esse mundo, né, e a gente vai crescendo e vai assim, se adaptando, né, às coisas daqui, e desde pequenininha assim que a gente vai vendo aquelas contrariedades, né, se eu gosto, se eu não gosto, isso aqui me faz bem, isso aqui não me faz bem, e assim, é o que a gente vê, que a gente está mais acostumado. Quando a gente vai crescendo, se dá um esbarrão na gente, a gente já fica com raiva, o outro se pisar no pé, a gente já, né, e cada vez assim. Às vezes alguém nos dirige uma palavra, às vezes a pessoa não está nem assim, com a intenção de magoar nem nada. Às vezes a pessoa nos dirige uma palavra e a gente interpreta da nossa maneira, se ofende, né? Então a gente já, desde pequeno assim, acho que a gente já vai acumulando aquilo assim, aquela raiva, aquele sentimento ruim, né, pesado. E a gente acha que é normal, porque a gente encara assim, todo mundo da sociedade e um comenta um com o outro, você viu, fulano me fez isso, fiquei com raiva. Aí a pessoa também, né, fiquei com raiva da outra que me fez assim, então a gente acha que, assim, o nosso sentimento de ter raiva, né, de outro, assim, é uma coisa normal, né, mas, na verdade, é quando a gente vem, assim, a começar a estudar o Evangelho, então os nossos pensamentos começam assim, a tomar outra forma, outro sentido, né? E, assim, nos faz parar para refletir, né? Porque a gente só vem, então, pegando, assim, coisa que outras pessoas nos fizeram. Aquele fez isso, aquele fez aquilo, aquele me empurrou, aquele falou uma palavra mal, aquele me xingou, aquele falou mal de mim, né? E a gente nunca para pensar, assim, o que a gente fez, né? Qual a nossa posição? Será que a gente nunca esbarrou ninguém? Será que a gente nunca pisou no pé de ninguém? Será que nunca a gente falou uma palavra assim, por mais que a gente quisesse não ofender, a gente acabou ofendendo, né? Então o Evangelho vem muito assim, fazer a gente refletir, assim, a gente voltar para dentro, né? Porque até então a gente só sentia assim pro lado de fora, então vem assim, fazer a gente ter essa consciência, será que, né? Será que eu nunca fiz isso? Será que eu nunca ofendi ninguém? Será que, né? E também assim, né? A gente aqui está falando do perdão, né? Perdoar. Mas o que a gente veio estudando, a gente já veio de outras vidas, né? A gente já teve várias outras passagens. E no momento
graças a Deus a gente teve o esquecimento que aconteceu lá atrás, né? A gente só está aqui com a lembrança desta vida agora. E a gente julga, pelo nosso ver agora, que esse nosso agressor de hoje está nos agredindo, que está nos fazendo mal, né? Assim, a gente não consegue lembrar o que a gente fez numa vida passada para essa pessoa estar assim fazendo pra gente. E também a gente esquece que nós estamos aqui assim para um crescimento e que também nós estamos para corrigir nossas faltas passadas, né? E vai saber o que a gente fez lá atrás, que agora estamos passando assim por esse aprendizado, né? Então tudo isso assim o Evangelho vem fazer assim a gente refletir, né? E aqui quanto ao perdão, então a gente para e pensa assim, se eu cometi um mal no passado e hoje eu estou aqui, né, para resgatar que as pessoas que eu julgo que estão me prejudicando, né, na verdade essas pessoas estão me auxiliando no meu crescimento, né? Então eu não tenho que me revoltar, então eu não tenho que perdoá-las por fazer mal para mim, porque através desse mal é que eu vou estar enxergando os meus defeitos, onde eu vou estar podendo me corrigir. Então, na verdade, eu não tenho que perdoá-las. Na verdade, é uma bênção de Deus, né, que Ele colocou nas nossas vidas, assim, uma maneira da gente estar aprendendo, né, assim, a corrigir os nossos erros e também a crescer, né, porque é uma maneira da gente crescer espiritualmente. Então, assim, eu vejo que aqui, né, nessa parte do perdão, a gente refletindo assim dessa forma, por mais que alguém tenha nos ferido, eu acho que a gente sempre deve assim, pensar, né? Será que um dia eu já não fiz isso para alguém? Uma maneira da gente refletir, assim, né? E que fica mais fácil de perdoar. E quando a gente tem essa compreensão, a gente vê assim, a gente para e pensa e fala assim, eu não tenho que perdoar, porque está tudo certo. Deus está fazendo tudo certo na minha vida. Se eu estou tendo isso, porque que é o meu aprendizado, e Deus colocou isso na minha vida, essas pessoas assim a me maltratarem, a me prejudicarem, para ver o tamanho da minha fé, da minha força, o quanto que eu vou crescer, ou se eu não vou resistir, né, se eu vou ser desaprovada, é a minha prova, né? Então, assim, eu vejo assim. E a gente esquece que também, antes da gente reencarnar, a gente fez esse pedido de estar passando por essas provações, assim, né? Então, e outra coisa assim também, da mesma maneira que tem o nosso ofensor, da mesma maneira a gente, né, ofendeu também outras pessoas. Então, antes a gente perdoar, né, do que a gente tem que pedir perdão, né, porque muitas vezes assim a gente tem tantas pessoas que guardam mágoas nossas que nós nem sabemos, né, e assim, se colocar no papel de uma pessoa também, né, que precisa de um perdão, também, como é difícil se a outra pessoa não perdoa, né? Então são coisas assim que eu acho que o Evangelho traz assim, para a gente estar refletindo bem. Esse é o meu pensamento. O certo seria assim, se a gente fosse seres um pouquinho mais avançados assim, moralmente, não existiria a palavra perdão, né? Porque poderia que perdoasse, mas se a gente partir da premissa que somos imperfeitos e que a gente deve amar o nosso próximo, então a gente tem que entender que a outra pessoa é falha, tem defeito. Então, por mais que ela, e as pessoas que vai assim, a gente, são as pessoas que estão do meu lado, a minha mulher, né, que está perto. Então, se a gente tivesse essa noção, realmente, não teria que perdoar. É que tentar compreender, seria, não é? Então, mas o que assim, o ser humano vê? Posso ver? Um negócio interessante aqui. Você vê, por exemplo, se você vê uma coisinha aqui, que vocês vejam, o que vocês veem aqui, assim.
O que vocês estão vendo? Uma bolinha preta. Alguém está vendo alguma coisa mais aí? Quadro branco. Ela já viu, essa já viu. Mas então, tá vendo? É assim. Se a gente vê isso aqui um todo, a gente só vai notar essa pinta preta. Mas a gente vai ver o que tem em volta dela. Não é? Então, assim, nós. Então, esse exemplo também já foi dado já. Né? Se você pega uma laranja aqui, e se tiver um pedacinho aqui estragado, a gente já vai ver essa parte aqui, né? Depende de onde você for ver. Não é? Aonde que ângulo você vai ver. Né? O que nós fazemos é sempre assim, a gente já vai aqui direto. No ponto. Então a gente pega a pessoa, a gente vai ver o defeito das pessoas e julga ela. E pronto. Essa pessoa é assim, acabou. Entendeu? Já era essa pessoa. Eu ouço muito pessoas assim, no meu convívio, falando, né? Ah, se fez isso, já era. Fez isso assim, pra mim já era. Né? Porque a gente só vê assim um lado. Né? Nós temos defeitos. Isso não tem ninguém que não tem defeitos. Fala que não tem defeito. Né? Eu não acredito, né? Entendeu? Acho que se eu estou aqui, quem tem mais defeitos sou eu aqui. Eu acredito nessas coisas, né? Por isso que eu estou falando. Mas aí então como a gente só vê essa parte aqui, a gente ficava julgando, entendeu? Né? E não vê o todo. Entendeu? A gente perde, então quer dizer, uma pessoa, por causa de um defeito, um vício, né? Você já condena a pessoa inteira. Então esquece essa parte, tenta ver a outra parte, que é bem maior. Aí se você vai ver o ponto depois, vai tão pequeno. Entendeu? São coisas assim. Aí eu me lembro uma coisa assim, legal. O cara mais rico do Brasil chama Ike Batista. Né? E ele é o sexto do planeta, é o sexto, parece. Logo parece que é sempre o mesmo. Parece tudo bem, mas ele escreveu um livro do sucesso dele e tal, né? Aí, só que ele fez uma coisa interessante, falou assim, todo negócio tem que ver, não é num ângulo só. Você tem que ver 360 graus. Quer dizer, você tem que ver um todo. Né? Agora vamos tirar o business, vamos para a pessoa humana, para a vida, para qualquer coisa. O que a gente precisa ver realmente é isso. Não de um ponto só, de toda ela. A própria vida, se a gente vê a vida só de um jeito, a gente só vai ver de um jeito só. Se a gente quiser transcender ela, a gente vai ver de todo contado, que é imenso. Eu tenho uma pergunta. E se, igual você deu o exemplo de uma pessoa, né? Dela ter um ponto ou negativo, ou alguma coisa que você não gosta, que a gente só viu nesse ângulo, né? Mas até quando, assim, que vale você... Se essa coisa faz mal pra você, seria errado você se afastar? Até quanto vale a pena ficar perto? Ou, assim, mesmo com esse defeito da pessoa, eu teria que fazer o quê? Aceitar isso da pessoa, mesmo me fazendo uma coisa que me faz mal de tal pessoa? Eu teria que, como assim? Eu teria que tentar ver ela de outro ângulo? Mas então, aí é uma coisa assim que você tem que trabalhar com você. Ninguém vai dar uma receita para você, né? Mas, parte assim, sempre da lei da atração, se você trabalhar dentro de você, isso logo vai dissipar. Eu acredito também nisso. A gente começa a entrar em outras áreas, assim, que deve ser, é mais complicado, né? Dá para mim até tentar explicar, mas são situações na vida que vão se defrontar que não tem como. Você tem como fugir, sim. A gente fala assim, você tem como fugir, mas você foge dessa situação, isso vai acontecer em outro, até vocês enfrentar de frente. Então, no seu caso, o aceitar seria um aturar. Um ato. Não é? Ah, mas A palavra aturar mata a gente. Acredito então. Aí você, então, são trabalho de resignação,
de aceitação, de compreensão. É que às vezes eu já ouvi muito assim falar, mas é o jeito da pessoa. Eu falo, meu Deus, tem jeito que não dá pra curar, né? Mas, exatamente, aí foi o perdão talvez, né? Então, Porque você tentar, né? Que nem eu também não consigo, mas eu realmente hoje não sinto assim, tenho essa compreensão, mas é difícil, fica alguma coisa da gente, né? Isso não é o perdão, eu acredito que não é o perdão, aquele com sincero, verdadeiro, né? Não alcancei, então, eu tenho, assim, por mim, mas já é alguma coisa, né? Eu acho que se tem uma escala de 0 a 100, se você já tem alguma compreensão, você tem 0,5 já é alguma coisa. Já não é 0, já é alguma coisa. Então a gente já está progredindo. Eu acredito nisso. Não é? Então hoje eu vejo que nem se não atuar, realmente tem isso. Vai acontecer isso direto. Se você quer a melhora, então eu procuro entender a situação, sempre botando assim, o amor de Jesus Cristo, como que Jesus Cristo ia fazendo isso, né? Só que num mundo moderno que é difícil, você sabe, o cara não tem razão, você mexe com você, mexe com as suas emoções. Né? Quando não dá, eu já me retiro assim, já fugi de situações. Quem não foge? É melhor até calar, às vezes calar do que tentar. Não é? Então são várias situações. Mas perdoar também não é. Perdoar é uma coisa que não é que você vai perdoar e precisa ficar em cima da pessoa também, porque perdoar é um sentimento de que vem de dentro. Sem dúvida. Então, mesmo que você não fale mais com a pessoa, um exemplo, perdoar não é que você. Muitas vezes, assim, como eu entendo, assim, desculpe se eu estiver errado, mas se você perdoa uma pessoa e mesmo não quiser falar com ela, o sentimento de perdão é diferente, né? Perdoei a pessoa. Eu não quero mais falar, de repente, porque não me faz bem, mas não significa que eu não possa ter perdoado, né? Porque eu acho que é de dentro, assim. Não, porque também tem muita gente que fala assim, eu perdoei, mas não quero nem olhar pra cara dela. Não é assim, né? Mas assim, muitas vezes a gente perdoa, mas vem de dentro. Então assim, tá perdoado, assim. Às vezes não me faz bem, então às vezes eu tomo uma certa distância, né? Não significa que eu não perdoei, porque eu perdoei, mas, né, cada um no seu canto, acho. Mas, por exemplo, só pelo fato de você perdoar e essa distância, naturalmente essa distância foi que você essa lei da atração já está se livrando, talvez, entendeu? Talvez, não é? Então são vários, talvez, assim, a compreensão de perdão também vai para o infinito. Vai para o infinito, não é? Então, aí também se você fala para mim, então, que eu sei o que é perdão, eu não sei. Estou tentando ver assim, né? O porquê que eu tenho que perdoar, que eu acho, né? Com esse exemplo, né? Mas sempre assim, né? Sempre ver um todo. Então, que ele está falando muito de perdão. Entender que é diferente de você e ao fato de ser diferente, você não é se afastar, mas o fato que você e ele tem essa coisa oposta. Assim você consegue ficar bem. Né? É isso. Simples assim. Mas é isso aí, eu só queria dizer isso. Né? Tem que ver todos os ângulos, uma situação. Que a gente sai fixo numa coisa. Tenta enxergar de vários pontos e talvez nosso paradigma pode mudar, nosso conceito. Obrigada. não, Alguém quer comentar mais um pouco? O Evangelho assim, ele traz realmente assim, vários ângulos, né, para que a gente possa compreender. Né? E a gente está falando sobre perdão. Então, se nós formos analisar, por exemplo, né, o Evangelho, eu acho que cada tem uma forma de interpretação, todo mundo distingue. Mas você perguntou uma coisa. Se no caso assim você teria que, vamos supor, se alguém que você não goste, né, você teria que aturar a pessoa. Não que eu não goste, mas assim, que tivesse alguma coisa que realmente me fizesse mal, algum ponto nessa pessoa que eu falasse,
nossa, não gosto, não suporto numa turma, coisa assim. Não que eu não gostasse da pessoa, porque eu acho que se eu não gostasse, eu acho que eu já nem chegaria perto, você já não teria uma amizade. Porque aqui no Evangelho também fala, né, uma pergunta correspondente a mais ou menos, foi na questão de suicídio, por exemplo, se, por exemplo, uma pessoa ela teria o direito, por exemplo, de pedir socorro na hora da morte. Os espíritos respondem, claro que sim, que é do direito dela, né? Ou uma forma de nós buscarmos a nossa própria salvação. Então, quer dizer, se realmente eu não consigo conviver com a pessoa, eu estou fazendo um mal muito grande para mim. Porque eu sou uma pessoa que traga a imperfeição, a moralidade perfeita, tanto que a gente vive um mundo de provas e expiações, então é natural. Agora, não, você tem que conviver com ele, isso é um castigo para mim. Por quê? Porque eu ainda não consigo aceitar essa condição. Então, a gente querer ser Jesus, ainda hoje nós não podemos. Né? Então, a gente, de alguma forma, é uma cobrança muito grande, muito difícil isso. Não, você tem que perdoar. Sim, eu tenho que perdoar. Mas não vou virar Jesus de hoje para amanhã também. É com o tempo que a gente vai conseguindo. Talvez uma mágoa que nós não conseguimos, às vezes demoramos quantas encarnações. Hoje nós trazemos ainda, sabendo que nós já vivemos outras eras, outras encarnações, trazemos ainda aqueles inimigos que nos acompanham, de alguma forma espirituais, cobrando. Então, de alguma forma, às vezes, hoje a gente não consegue ainda perdoar. Então, quer dizer, se a gente vai forçar uma situação, a gente acaba prejudicando. Por quê? Porque se eu vou tentar forçar uma situação, eu não vou viver a minha vida. Então, de alguma forma, eu acabo me prejudicando por isso. E será que o objetivo de Jesus é isso? Que a gente sofra, que a gente seja feliz, que a gente... Se de alguma forma, como se diz, aqui o Evangelho não está para condenar nada, mas dá para dar um auxílio, um apoio, para que a gente possa buscar caminhar, né, de uma forma mais livre, isentando muitas vezes do peso que muitas vezes trazemos. Então vejamos, por exemplo, o sofrimento que muitas vezes trazemos para dentro de nós. Né? Então a gente analisar realmente se isso realmente é bom ou não. Né? A questão assim, é verdade, né? No caso coloca assim, por exemplo, a gente analisar, como a gente falou assim sobre, se a gente fosse analisar, por exemplo, uma lua, se a gente só visse essa parte, se a gente olha daqui de baixo, a gente vai ver que é redonda, mas quem vê de cima realmente não é. Mas o que acontece? Então a gente teria que ver ao redor. Mas Jesus, ao mesmo tempo, também ele não fala que veja aqueles que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir. Então, quantas vezes a gente está com a lente da maldade no coração, você pode olhar por todos os ângulos, você vai ver maldade. Não, mas esse aqui é ruim porque você está vendo. É que nem quando você tem uma impressão muito negativa de uma pessoa. Você não consegue enxergar outra coisa, porque você já tem uma verdade a ser sustentada. Não, essa pessoa é criminosa, não tem nada de bom dela. Né? Não dá nem para aproveitar nem o cabelo da pessoa, como se fosse assim. Porque você já condenou totalmente. Então a gente passa de um poço de quê? Que quando nós sustentamos uma verdade, a gente não consegue, a gente sempre já tem o julgamento já pronto. Então se de alguma forma ele briga comigo, então ele é errado. Então esse já é o julgamento que eu já dou. Eu não analisei por que ele brigou, qual o motivo que levou, né, analisando isso. A gente já sempre tem uma resposta para tudo. Se a gente já não gosta do tempo nublado, pronto, o tempo nublado já é ruim. Então, se sempre nublou, a gente já está de mal. Então, as coisas interferem. Às vezes, uma pessoa faz algo que nós não gostamos, já temos uma resposta para aquilo. Então, a gente não começa a questionar por que será que eu não gosto quando as pessoas fazem isso? Por que será que eu não gosto quando as pessoas dizem dessa forma? Essa irritabilidade não vem das pessoas, vem de nós. Vem de nós mesmos. Então, quer dizer, a gente falar sobre isso, perdão das ofensas, né? Então, o que a gente quer dizer? A gente tem que perdoar as pessoas, né? Todos nós temos que perdoar as pessoas. Jesus ensina o perdão das ofensas. Por que o perdão das ofensas? Por que será que isso é necessário para todos nós? Né? Mas a gente analisando, né? A Nete Guimarães, na palestra dela, ela fala. A gente analisar o perdão,
né, na condição que está, como sou, para mim perdoar ele, o que é necessário? Primeiramente, antes disso aqui acontecer, o que é necessário acontecer para que eu dê o perdão para ele? É necessário que aconteça alguma coisa que eu não goste. É necessário que eu me ofenda primeiramente com ele, para me dar o perdão para ele. Então quem se ofendeu primeiro foi eu. O Evangelho nos diz: todo aquele que traz ainda suas imperfeições morais demonstra sinal de baixeza. Então quer dizer, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que tem a simplicidade na alma, ela não se ofende. Se ela não se ofende, ela também não precisa perdoar. Isso significa que Deus também não perdoa, porque Deus também não se ofende. Porque se Deus ofendesse, ele não seria Deus. Não é verdade? Aí falou: oh, Luiz, desculpa, né? Eu sem querer eu esbarrei no seu carro ali. Nem me perdoar, me perdoou porque ele nem se ofendeu. Não é verdade? Mas é claro, não é brincadeira, né? É brincadeira. É Celso, não? É Celso. Será que arranhou mesmo meu carro? É verdade? Então tem, às vezes, determinadas pessoas que às vezes nos pedem perdão por alguma coisa e simplesmente a gente nem sequer se perdoa porque a gente nem teve o trabalho de se ofender. Né? Então é exatamente isso. Então o perdão, na verdade, porque há necessidade, quer dizer, parte primeiramente uma obrigação moral de cada um. Porque exatamente porque a gente se ofende. E se a gente se ofende é porque a gente sustenta as nossas verdades. Porque se a gente não sustentar a verdade, a gente não tem por que se ofender. Se alguém, vamos supor esse aqui, esse aqui é vermelho. Eu não sei que isso aqui é vermelho, vamos supor, por exemplo. Então eu não estou fazendo um julgamento desta cor vermelha. Eu dou bem um pouco. O Celso me diz aqui, é azul. Ah tá, é azul. Então eu não julguei, aceitei que ele diz que é azul. Se eu vou acreditar ou não, isso já é uma questão minha. Mas eu não entrei em contradição com ele. Agora, se eu defender que isso daqui é vermelho e alguém disser que não é vermelho, aí eu vou te contradizer. Então já parte de quê? Da minha verdade. De alguma forma, alguém for contra a minha verdade, está indo contra mim, os meus princípios. Aquilo que eu digo que é verdade, aquilo que eu digo que é certo. Quem diz isso? Não é o nosso orgulho. Porque o que é o orgulho? O que o orgulhoso faz? Eu sou melhor do que as pessoas. Essa é uma condição do orgulhoso. Ele se sente melhor do que as outras pessoas. E ele não admite ser inferior às outras pessoas. Essa é a condição do orgulhoso. Então quem perdoa, na verdade, de alguma forma não tem orgulho. Se ofende, né? Então todos nós, na condição aqui de aprendiz, a gente tem que perdoar sempre, porque é uma forma da gente se libertar do nosso próprio orgulho. Libertar da nossa vaidade. Então se ele diz que é amarelo, né? É como, por exemplo, se a gente chegasse, por exemplo, em Chico Xavier, que demonstrou a sua unidade, por exemplo, e dissesse para ele: Chico, eu não acredito no espiritismo. Tudo bem. Não, mas eu acredito que realmente a reencarnação existe. Tá? Tudo bem. Tudo bem. Então, ou seja, cada um tem sua verdade. Quando o Pilatos, por exemplo, interrogou Jesus Cristo, por exemplo, o que era verdade, Jesus se calou. Né? Por qual motivo? E cada um tem a sua. Cada um tem a sua verdade. Então eu não posso dizer, em relação às outras pessoas, eu posso responder pelos meus atos, daquilo que eu penso dentro de mim. Né? Se a gente de alguma forma, eu não sei como fazer, eu não sei como distinguir, a gente tem um guia a nos mostrar. Né? E esse seria Jesus. Então a gente vai dar volta, todas as teorias que nós usarmos, a gente sempre vai voltar ao Evangelho. Então, o perdão das ofensas, que a gente vai estudar, tem tudo a ver com isso daqui. O orgulho que muitas vezes trazemos. Se a gente traz a simplicidade da alma, com certeza a gente não precisa perdoar, porque a gente já vive o perdão. Então o perdão não é algo que se dá às pessoas, não é algo que você ofende, né? Porque de alguma forma, assim como o amor também.
Imaginemos que, por exemplo, a gente fala assim, não, eu amo determinada pessoa. Então, é uma coisa que acha que você está dando a outra pessoa. Se realmente fosse algo que se realmente se desse e a gente negasse o amor às outras pessoas, não quer dizer que elas nunca teriam o amor. A gente vê isso não é dessa forma. Porque mesmo que a gente não ame, elas podem ter. Porque o amor, na verdade, não é algo que se dá, mas é um estado de espírito, um estado da alma. Assim como o perdão. Então Jesus fala, perdoai 70 vezes 7 vezes. Ou seja, viver do perdão. Se a gente vive na humildade, se a gente vive no amor, nesse sentimento, de alguma forma a gente não precisa perdoar, porque a gente não se ofende. É verdade? Então, quem não se ofende seria quem? Aquelas almas que não sustentam nenhuma verdade. Eu não sei. Você vai conversar com uma pessoa leiga, e o que você disser para ela está certo, está tudo bem, Mas se você diz uma pessoa que é o dono do conhecimento, que sustenta suas verdades, esse com certeza não aceitaria. É verdade? A gente vê, por exemplo, por uma questão de poder, por exemplo. Às vezes a gente é como fala assim no Evangelho sobre as verdades reveladas aos simples e aos pequeninos, né? Enquanto que aos sábios e aos prudentes, esses não conheciam a verdade de Jesus. Por quê? Porque eles tinham a sua verdade, se julgavam maiores do que Deus. Então, de alguma forma, é isso que acontece com cada um de nós, quando a gente sustenta. Não, fulano fez errado, fulano errou. Fulano que fez as coisas. Então, de alguma forma, nós já temos as nossas verdades. Já estamos fazendo julgamento. E para qualquer situação que a gente vá analisar, se a gente não tiver a neutralidade, a gente não consegue ser justo. Porque se o pai do princípio que ele é uma pessoa má, vai sempre pesar essa balança do lado da maldade. É verdade? Então, isso que faz a questão do sentimento de orgulho trazer dentro de cada um de nós. Então, para que a gente possa perdoar, a gente precisa realmente assim, compreender esse estado. Primeiramente, assim, como você falou, se a gente vai analisar todas as coisas, mas com que olhos estamos vendo o mundo? Porque se eu for uma pessoa rancorosa, orgulhosa, vaidosa, né, e eu for para o Brasil, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Se eu partir para o mundo espiritual agora, eu vou continuar sendo um espírito dessa mesma qualidade. Não muda, porque é questão de sentimentos, é a nossa forma de ver. Então isso não vai fazer melhor porque eu mudei de lugar, eu mudei de espaço, não. Né? Então a questão é essa, se hoje eu não consigo conviver com ele, é uma forma de eu analisar dentro de mim, não tentar mudar os céus. Não, você tem que ser assim, assim. É porque a gente costuma fazer isso, na verdade. A gente busca um cheiro menorzinho, às vezes a gente busca que os nossos filhos façam aquilo que a gente quer, veste o que a gente quer e come aquilo que a gente quer. E toma remédio quando eu mandar. Não é assim? Porque aí é como nos momentos. Você fala, não, é porque eu amo meu filho, por isso que eu faço isso com ele. Na verdade, é o que é o nosso corpo. Porque a gente não permite dar a escolha a outra pessoa. Não é verdade? E é isso muitas vezes que acontece. Então, eu não vou tentar mudar os céus, mas tentar por que eu não aceito ele da forma como ele é. Então talvez hoje eu não consiga aceitar. Ele fala uma forma, me irrita muito. Eu vou tentar aprender um pouquinho, ser um pouco mais paciente. Detectar dentro de mim que as inferioridades estão comigo. A minha baixeza está comigo e não com os céus. Porque existe os céus, existe a série, existe tantas pessoas totalmente diferentes. E a gente não consegue mudar o mundo. Mas a gente pode buscar dentro de nós conseguir retirar as nossas verdades. A gente começar a questionar sobre as nossas verdades. Porque a gente sustenta muitas verdades que muitas vezes não são. Então o que acontece? Vou estender mais um pouquinho, porque nesse ponto, quando a gente, ao mesmo tempo que a gente faz o julgamento das coisas, de certo e de errado, muitas vezes também a gente entra em contradição com a gente mesmo. Porque se eu fiz alguma coisa que eu julgo que também seja errado, começa a sair no sentido que virar culpa ao mesmo tempo. E essa culpa começa a nos acompanhar o tempo todo, onde quer que a gente vá. Porque ela acaba se tornando, de alguma forma, também uma provação para todos nós. E a gente vive a nossa culpa, né? E essa culpa, de alguma forma, começa a gerar o quê? Punição para todos nós. Então, assim, um estudo realizado, né, feito também por estudiosos da área, vem constatar isso. Enquanto a gente, de alguma forma, não se perdoa,
a gente continuou sempre persistindo, sempre nos mesmos erros, né? Então, rapidinho, só para mostrar assim que foi feito algumas análises, né, no caso, inclusive até essa palestrante, a Janete, ela tem dito isso, que, vamos ver se eu lembro, não era dinheiro, né? Dinheiro, poder, beleza. Porque são três coisas que muitas vezes nós almejamos para todos nós, né? Dinheiro, poder e beleza. E o que acontece? Foi constatado que na MIS, uma MIS, da Sociedade América Latina, por exemplo, ela, no concurso de gerência que ela tinha considerado o cargo de MIS, por exemplo, foi constatado que ela não era uma pessoa totalmente feliz. Um político também, um médico, por exemplo, que se tornou um dos mais poderosos políticos ali, ele também não era uma pessoa feliz com poder em mãos, né? E algumas pessoas, onde foi dado também, fizeram alguns testes, dado a elas dinheiro, constataram que também não havia dentro dela essa felicidade que elas tanto almejavam, né? E de alguma forma, por que ela não conseguia ser feliz com a beleza dela? Porque ela tinha medo de perder o cargo dela, o cargo de Miss. Então ela tinha que estar o tempo todo se vigiando, por quê? Porque a celulite, a barriguinha, colocaria ela abaixo, né? Então ela poderia estar perdendo o posto dela. O poder ao mesmo tempo, quantos outros inimigos haveriam ali? Poderiam tomar o poder dele de alguma forma. Então, em relação ao dinheiro, da mesma forma. Então foi constatado assim que dentro da parte do cérebro, por exemplo, na década passada, foi um período onde mapearam o cérebro humano. Então, de alguma forma, vamos supor aqui para o nosso cérebro. Existia uma parte, por exemplo, que falava assim, que é uma parte onde ela é ativada. Então foi constatado que, dada a pessoa ao dinheiro, essa parte não era ativada. Dado o poder a ela, também não era ativada. A beleza também não era ativada. E essa parte ela chamava de compensação, né? Essa compensação de satisfação, aliás. A pessoa não se sentia satisfeita de alguma forma. E foi feito um teste com várias pessoas, tá? Mas essa parte do cérebro, por exemplo, ela era ativada em alguns momentos, tá? Não vou dizer que de forma geral, mas em alguns momentos, quando a pessoa tinha dinheiro, poder, tinha beleza, essa parte era ativada. Mas não era constante isso daqui. E foi constatada uma coincidência muito grande que muitas vezes as pessoas que tinham uma doença terminal, por exemplo, ou às vezes um câncer, uma dor terrível, era ativada essa parte, né? Então falava assim, mas por que, né, essa parte, por exemplo, era ativada da pessoa que sofria de dor? A pessoa estava morrendo no hospital e está sentindo feliz porque está sendo satisfeito de alguma forma. Porque você acusava isso daqui. Então ficou uma intriga, né, realmente, por que isso acontece com as pessoas? Então, se a beleza, o poder, o dinheiro não trazia satisfação e a doença traz, por que ia acontecer isso de alguma forma? Então eles foram pesquisar isso daí também, tá? Então o que aconteceu foi isso daí. Isso significava que dentro de cada um de nós, o julgamento que muitas vezes fazemos do certo e errado, muitas vezes naquilo que fazemos de errado, a gente vê como um processo de culpa. E a culpa começa a gerar o quê? Punição. E a punição começa a produzir o quê? Eu não mereço ser feliz. Então, se você tiver dinheiro, mas você se sente culpado, você não consegue atingir a sua felicidade. Então, de alguma forma, enquanto a pessoa sofria na dor, vai falar, agora eu estou pagando pelo meu erro. E aí, esse setor era o quê? Ativado. Então, ela se sentia feliz. Às vezes, quando a pessoa abria mão de todos os seus bens e dava para os pobres, essa parte também era ativada. Por quê? Era um processo de punição. Então, quer dizer, se às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa tem tudo para crescer na vida e ela não mexe uma palha, ela não faz nada para se mudar daquela vida. E é tão simples. Mas por quê? Porque ela tem sentimento de culpa. E ela não se permite ser feliz. Isso acontece diariamente. A gente sempre vem com a desculpa para tudo. Porque é um processo de culpa. Tá? Então, o outro caso que aconteceu foi isso. Foi uma mulher que foi espancada
E os alunos que estavam ali fizeram um laudo para poder ela conseguir uma separação do marido, né? E passado um ano, ela arranjou um namorado e o namorado bateu nela de novo. Né? Outra pessoa fez a mesma coisa. E ela foi lá no hospital pedir um laudo de novo, novamente, para poder tirar o namorado dela de casa. Passado mais 6 meses, ela foi e arranjou outro namorado e aconteceu a mesma coisa. Então, quer dizer, a nossa mulher ela gosta de apanhar, porque todo namorado, marido, ela apanha dessas pessoas. Mas na verdade não é. O que ela trazia dentro dela? Sentimento de culpa. Então, quer dizer, essa culpa que ela trazia dentro dela, analisa o quê? Que ela sempre escolheria aquele que bateria nela, de alguma forma. Então, quer dizer, sempre quando a gente analisa as coisas, você sempre vai continuar caindo na mesma situação sempre. Se eu não perdoo os céus, eu vou para outro lugar, eu vou encontrar outros céus, os céus 2 em outro lugar, com outro nome, com outra forma, mas agindo da mesma forma. Porque não é os céus, é a ferida que eu trago. Porque os céus estão curando a minha ferida, mas essa ferida chegou ao orgulho. Se eu for para outro lugar, essa outra pessoa vai tocar, pode ser meu filho, pode ser minha esposa, seja quem for. Não é verdade? Porque eu tenho de alguma forma a ferida. Eu não permito que seja tocada. Então, de alguma forma, a gente acaba, essa ferida acaba trazendo também a gente culpa. Então, por isso que vem a necessidade do perdão das coisas. Porque quando você se perdoa, você se cura. Né? E aí eles trazem então aquela questão de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo curou tantas pessoas que estavam ali naquele dia na beira do mar, por exemplo? E ele falou, são te perdoados os teus pecados. E muita gente que não andava passou a andar, quem enxergava passou a ver. Muitas pessoas que tinham a hanseníase, a lepra, se curaram. Por quê? Porque aceitaram o perdão de Jesus. Porque ela se auto-perdoar. E é exatamente dentro de nós. Será que a gente se perdoa realmente mesmo? Porque o que está trazendo a culpa não é ele. Pelo fato de não gostar dele, o problema não é ele, o problema é ele. Então, tem muitas pessoas que não gostam de mim, é o problema delas. Agora, se eu não gosto, aí o problema é meu. Então a gente cada um analisar dentro de si. Então, vem o ensinamento do Evangelho para que a gente possa refletir nas nossas verdades. Porque uma pessoa que, por exemplo, aqui que aconteceu o caso, que ela estava com câncer, um tumor, por exemplo, sofria de dor, mas via que nela que ela estava feliz, um semblante feliz, os médicos pegaram essa pessoa e fizeram uma cirurgia nela, arrancaram o tumor dela. Então ela ficou, nossa, agora você está curada, seu tumor sarou. O que aconteceu? 3 meses ela entrou em depressão. Por quê? Porque ela não conseguia ser mais feliz. Ela era feliz quando tinha um tumor, depois que tirou o tumor ela não conseguia ser mais feliz. Passado algum tempo, o que aconteceu? Ela adquiriu uma nova doença. Aí ela voltou a ser feliz de novo. Que é a culpa. Então, para você ver que muitas vezes as pessoas sentem prazer em sofrer. Então, muitas vezes, é isso que muitas vezes fazemos das nossas escolhas. A gente não se permite ser feliz. E a gente vem se incomodando, carregando peso enorme nas costas, sem necessidade. A necessidade talvez seja aquela mania de querer sofrer. Porque se a gente sofre, a gente acha que a gente está sendo, estamos trabalhando. E realmente tem um efeito, né? Porque através do sofrimento a gente vai quebrando o sentimento de orgulho, as nossas vaidades. São as dificuldades que fazer com que a gente avança. Então, perdão é mais do que uma obrigação, é um dever de todos nós. É o perdão, não o perdão que você dá a ele, mas o perdão que você dá a você mesmo. Porque por mais que as pessoas não gostem de você, mas se você se perdoa, você está perdoado. Porque cada um julga através da própria consciência, não da consciência dos outros. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar, Claudete. Fala, Claudete. Não pode. Pode falar. Deixa eu. O que mais dizer sobre o perdão, né, gente? Acho que já foi assim, muito claro, né? Tudo que foi dito. Eu estava ali analisando e pensando ainda na pergunta, nessa pergunta, né?
como a gente fala assim, é um dever, ele acabou de falar, é um dever que a gente tem de perdoar. Né? A gente tem, seria meio que uma obrigação, não, uma obrigação porque Deus ele deu livre-arbítrio, você perdoa se você quiser, mas se você perdoar vai ser bom para você. Só você vai sair ganhando com isso. Mas é uma questão que, assim, ainda é realmente muito difícil pra gente. Então, eu estava pensando no que você falou, de realmente, assim, às vezes a gente fala assim, não, tenho que perdoar, ele falando e eu colocando isso em prática. Nossa, é difícil, né? Complicado, né? Porque a gente vem aqui e a gente estuda. E tudo isso que foi dito, né, realmente é a verdade. A gente sabe que não dá para ir contra, porque é a verdade e é o que Jesus Cristo ensinou. Não dá para ir contra isso. E se a gente vive essas experiências da raiva, do ódio, da mágoa dentro da gente, realmente a gente sofre com isso. A gente já sabe disso. Quem tem isso no coração sabe que dói. Tá, eu sei que dói. Né? Tô sofrendo, tô triste, não consigo ficar perto da pessoa, complicado, mas ela tá falando que precisa fazer assim, né? Como que eu vou colocar isso em prática na minha vida? Como que eu vou praticar isso? Tá falando, Deus, nosso Pai, meu Pai lá, que me criou, falou que eu tenho que perdoar 70 vezes, 7 vezes uma pessoa. Às vezes, como o caso colocou, é um pontinho. Mas aquele um pontinho tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes, sendo que ainda é pouco, preciso de mais para perdoar. Né? Então, quer dizer, aquela condição que a gente vive no momento, quando a gente está com mágoa, é difícil uma pessoa falar para você, perdoa, irmão. Tá bom, vou perdoar, mas agora não é o momento, porque agora eu estou com as dores aqui. Isso aqui está dentro de mim, o caldeirão está fervendo. Para me acalmar essa temperatura, vai levar um tempo. Você tem que soprar, você tem que abanar, né? Porque aquilo ali está fervendo dentro de você. Então não vai ser de uma hora para outra que você vai dar um choque. Né? Se você joga uma água gelada, às vezes o negócio quebra, racha, não resolve. Vai ter aquele contraste, né? Do frio com o quente. Então, essa temperatura, a gente precisa estar o quê? Acalmando. Acalmando o nosso coração, acalmando o nosso pensamento. E eu pensando no que você falou, realmente, às vezes a gente já tem a consciência de que precisamos perdoar a pessoa. Sim, mas a dificuldade está dentro de mim. Então é melhor que eu me afaste mesmo, que eu dê um tempo para com essa pessoa, né? Por quê? Porque aquilo que ela tem, talvez, eu sei que eu tenho defeito, mas ela também tem um defeito. Os nossos dois defeitos juntos tá ficando imperfeito. Então, era esse, acho que o ponto certinho que eu quis dizer, né? Porque, na verdade, você fica assim, de repente, você tá com alguma pessoa assim, não um relacionamento, mas qualquer amizade, qualquer... Então, vale a pena você ficar sofrendo ali e perto da pessoa, porque você tem que perdoar. Eu acho que assim, eu posso perdoar, mas eu tomo meu rumo, tomo minha distância, porque não significa que eu não perdoei, né? Não, porque tem questão de afinidade. Nós temos que entender isso também. Então, aí é meio que, é bem extenso, porque confronta isso, porque na verdade eu tenho que perdoar, mas e se eu não tenho afinidade, ou a afinidade já não é muito Porque não quer dizer que você não tenha uma afinidade com uma pessoa, que você odeia a pessoa e que você queira o mal dela. Né? Isso daí é muito relativo, é muito complexo, mas assim, é uma forma que tem pessoas que mal a gente conhece, não sei, bateu. A energia bateu, você gosta, você se sente bem. E tem pessoas que você já não, né, não bate aquela energia da pessoa. Ah, mas eu nunca te fiz nada. Não sei, não fez, mas não bateu. Mas isso não quer dizer que eu não gosto de você, que eu te odeio, que eu desejo mal para sua vida. Não, não é isso. Simplesmente, né? Mas eu quero que você seja feliz, eu quero que você fique bem, né? E a mesma coisa quando você tem as dificuldades com as outras pessoas. Por quê? Eu já sei, já reconheço que eu tenho uma dificuldade dentro de mim. Ela tem dificuldade dentro dela. Por que nós vamos ficar ali juntos, se batendo, se machucando, sendo que a gente pode se afastar um pouquinho, acalmar os sentimentos, dar um tempo para essa relação, né?
Que não quer dizer também que porque eu me afastei que eu odeio, simplesmente eu preciso desse tempo para mim. Eu preciso me respeitar também. Porque a partir do momento que eu me retiro e eu começo a respeitar os meus sentimentos, eu respeito dela também. Eu começo a compreender as dificuldades dela também. Porque se eu não me retirar e ficar ali, não, mas olha, mas eu preciso e tal, e eu tenho que lutar contra isso, porque no Evangelho eu estudo que eu preciso perdoar, então eu tenho que conviver com essa pessoa. Mas aquele momento não está ainda para isso. Ele está perguntando assim, e se for numa empresa que está trabalhando, identificar que essa pessoa é insuportável? Como que tem que sair da tem que sair dele? Tem várias situações, né, no seu trabalho, no ambiente, numa festa. Então, isso é importante, você trabalhar o seu interior, né, como o homem explicou, para que isso aconteça uma coisa assim espontânea. Para você não ficar com essa mágoa, com esse ressentimento da pessoa, porque isso acontece muito no ambiente de trabalho. Então tem cada situação diferente, né, para você se perdoar. No ambiente de trabalho, se a pessoa tem... Olha, eu vou contar uma experiência rapidinha minha. Eu saí de uma fábrica porque eu tive muito ódio de uma pessoa. Eu saí da fábrica porque eu achei que não tinha jeito mais pra mim. E eu saí. Eu nunca saí de um lugar com raiva. E aconteceu, eu nunca tive ódio de uma pessoa, sabe? Você está declarado dentro de você que eu não conseguia disfarçar pra ninguém. Eu sentia raiva. E eu saí porque eu não conseguia mais conviver. Passado 3 meses, essa pessoa apareceu na outra fábrica que eu fui trabalhar. Gente, e a fábrica não era pequenininha, era uma fábrica grande. Ela tinha mais de 15 linhas. E a bênção entrou na minha linha. Que situação, né? E eu pensei, Senhor, obrigado, Jesus, né? Mentira, não pensei isso não. Mentira. Eu olhei e eu falei, o que aconteceu? Ela era líder de uma sessão. E agora essa pessoa, né, ela tinha um cargo e agora ela vem trabalhar aqui nessa fábrica assim, ela não vai ser líder, ela vai ser como eu. E ela tá aqui, o que aconteceu? Mas assim, de verdade, gente, eu não recebi bem aquela pessoa do meu lado, porque eu tinha saído da fábrica por causa dela. Como que essa pessoa agora vem parar do meu lado? Mas você não contou, foi do seu ladinho mesmo, né? Não, foi literalmente, porque assim, eram 8 pessoas na linha, 6 ou 8 pessoas na linha. Não, ainda não chegou a ser do meu ladinho. Eu tava na ponta, ela tinha uma e ela ficou aqui. Né? Então meio que do meu lado. Depois disso, nesse mesmo dia no refeitório, o refeitório é enorme, gente. Eu fui, peguei minha bandeja, fui lá, sentei. Quando eu sentei, quem está sentada no meu lugar? A pessoa. Gente, o refeitório é enorme. Por que ela conseguiu sentar justo na cadeira que eu sentava? Entendeu? Eu fiquei pensando, o que me deixou assim encucada? Por que na minha linha, por que na minha cadeira? Né? Porque é muito assim, muita coincidência. E naquele momento eu não vou ser sincera com vocês, que eu, na mesma hora, eu poderia sentar do lado dela. Mas as meninas, não vai ter, então, senta aqui, ela sentou aqui, mas senta aqui. Gente, tem uma pessoa me chamando ali do outro lado, comi, hoje eu vou almoçar com elas, né? Mas ó, a minha amiga, né, assim, minha colega, falei, né, então fica à vontade com elas. Porque assim, eu tinha aquela raiva, mas eu não conseguia também, assim, não conversar, não olhar na cara. Oi, tudo bem. Né? Era uma coisa assim, não conseguia ser amiga porque eu tinha, mas assim, oi, tudo bem, aquela coisa. Pra não ficar muito, né, ruim. Então, passados alguns dias, a gente começou a trabalhar e tudo, e eu comecei a ia pra casa e ficava refletindo sobre aquilo, né? Deus, então, é assim, eu não posso sair dessa fábrica agora porque minha filha vai operar. E não tem como sair daqui agora, arrumar outro serviço, vai atrapalhar toda a minha vida em casa, né? Então eu não podia mais sair dali. Fiquei meio que numa situação que eu tinha que aceitar aquilo ali de alguma forma. E eu fiz uma oração e falei, Deus, me ajuda. Por que isso está acontecendo? Se eu sair de lá e ela agora foi junto, então alguma coisa precisa ser resolvida. Eu não era espírita, assim, não estudava espiritismo.
né, nessa época. Mas eu era evangélica, eu ia pra igreja, então eu tinha que perdoar. E sempre na igreja também fala do perdão, né? Eu tenho que perdoar essa pessoa. E aquilo ali foi, e o que aconteceu? Foi questão de 2 meses que nós convivemos junto e ela, assim, tinha uma dificuldade de se relacionar e eu vi que ela estava tendo essa dificuldade. Foi a hora que eu comecei a conversar com ela e ela começou a fazer aulas de estética, de alguma coisa, e eu comecei, né, assim, abrir, vou tentar me relacionar. E isso foi bom, porque ela também começou a abrir. Eu acho que ela passou por algumas dificuldades também e ela foi ali. E ela começou a abrir o coração dela e a gente começou a se entender. E chegou um ponto que a gente começou a ficar assim mais próxima e eu comecei a ver um outro lado dela que eu não via, porque o ódio que eu fiquei dela, de humilhações que eu senti, que ela me humilhou, eu senti o meu orgulho, ela provou meu orgulho de todas as formas, né? Então eu comecei a ver um outro lado dela e eu vi que ela era uma pessoa muito boa, que ela tinha um coração muito bom, só que ela tinha dificuldade de se relacionar. Era uma dificuldade que ela tinha, mas o coração era muito bom. Por quê? Porque com tudo isso, eu conversando com ela, eu vou trabalhar só mais um mês, a minha filha vai operar, eu vou ter que sair, depois eu vou ver se arrumo um bar, tô conversando sobre a minha vida, e ela pegou e falou, Piruma, eu tô fazendo um curso, e eu gostaria, assim, de poder te ajudar, então será que você não quer fazer esse curso comigo? Aí eu falei, mas agora eu não tô com o momento de gastar, eu preciso juntar o dinheiro para guardar para minha filha. E ela falou, não, então tudo bem, mas eu precisava de uma cobaia, de uma pessoa que fosse lá para mim fazer nela, né? Aí eu falei, tudo bem, eu posso ser sua cobaia. Aí no outro dia, ela ficando por isso, no outro dia ela falou assim, Piruma, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu vou te pagar o curso e você me paga quando puder. Porque eu acho que se você fizer esse curso, você pode trabalhar na sua casa cuidando da sua filha. Então, é uma maneira que você não vai precisar ficar longe dela. E quando você puder pagar, você paga. Não tô te cobrando nada. Gente, naquela hora, eu chorei. Meu chão, sabe, se perdeu. Eu fiquei, meu Deus, eu saí de um lugar com ódio dessa mulher. Agora ela tá aqui me estendendo as mãos. Que é isso? E, nossa, assim, eu vivo de novo aquela situação, assim, gente, foi assim o tempo certinho da gente se resolver, eu saí, fazer o curso com ela, saí, e aí, hoje eu me encontro com ela de vez em quando e tenho um carinho enorme por ela. E vocês acreditam que aquele ódio dissipou? Dissipou, acabou. Mas assim, ela me ofereceu isso, mas até ela me oferecer isso, a gente já conseguiu. Então eu vi o lado bom dela, eu falei, nossa, ela é uma pessoa muito boa. Gente, como que eu não consegui enxergar isso? Né? Onde que eu estava com a minha cabeça? E aí eu comecei, eu que era dona de toda a minha razão, de todas as minhas verdades, e eu ainda consegui pessoas que falavam assim, realmente, Piruma, ela não gosta de você, ela te humilha. Nossa, ela faz isso com você na frente de todo mundo. Nossa, que situação, eu também não aceitaria. Aí você fica mais assim, né? Nossa, né? Todo mundo, ninguém aceita essa situação, então por que eu tenho que aceitar também? Não tenho que. Então foi, mas aí é isso, a gente foi. Então Deus ajudou, acredito, a sentir alguma coisa. Gente, porque se isso não tivesse se resolvido, só eu sei do tamanho da mágoa e da raiva que eu saí da fábrica dessa mulher. Eu ia embora pro Brasil, eu nunca ia me esquecer dessa mulher. Eu ia morrer e mesmo na outra encarnação eu ia estar ainda com ela na minha cabeça. Por quê? Porque quando a gente tem, você guarda. Mas assim, eu acredito que Deus, por isso que quando o Aldo falou assim, tá comigo? Onde tá com a gente, onde a gente vai, a gente guarda, é mais ou menos nessa situação, sabe? Às vezes, dependendo do tamanho daquilo, se aquilo começa a prejudicar você, é algo que precisa ser resolvido. Mas se você de repente ficou chateada com uma pessoa, e aquilo ali passa já com o tempo, não tem mais o que resolver. Às vezes você não se encontra mais com ela porque você já perdoou, você não sente mágoa, não sente nada, não tem porquê. Né? Já tá tudo certo. Agora, se você tem e aquilo te traz, te dói, te faz você sofrer, precisa se resolver de alguma forma, né? Então a resposta do Osel seria isso. O que aconteceu comigo? Eu saí, mas eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu comigo, não que seja com todos, porque cada um sabe do tamanho das suas dores.
né? Então, se de repente eu saí chateada com ela, mas se dentro de mim aquilo não me prejudicava, não fiquei com raiva, não nada assim, tudo bem, não tinha, né? Porque com o tempo isso passou, acalmou. Eu trabalhei e tal, mas eu também estava fazendo uma fase ruim, fiquei chateada, mas eu já não tenho mais nada. Passou. Então, depende de cada pessoa, de cada um com a sua raiva, do tamanho, né? Então, se eu não tivesse convivido com ela e eu estudando o Evangelho, né, falando para mim, olha, você precisa perdoar, você precisa rever, sim, eu iria rever, eu ia pensar e entender que realmente eu não sou perfeita. Mas a experiência que eu vivi com ela e que deu para trabalhar esse sentimento foi muito mais gratificante porque dissipou tudo. O Pirumbeque falou que teve isso aí, ele pegou e foi pro Brasil passear. Deixou? Mas melhorou? Melhorou. Então, ele voltou, já tinha ido embora. Já foi. Então já ele não tem mais a mágoa. Não tem mais. Não, ela sabe. Não tem no mais coração, essa não mágoa. tem mais a raiva, né? Mágoa. Passou? Ótimo. Se viajar, passa, que bom. Não é? Mas é cada um, tá vendo como que é? Então é cada um com as dificuldades. Então, dependendo do tamanho que você carrega, não dá para ter uma receita assim, ó. Você faz assim, você faz assim, você faz assim. Porque só cada um sabe o que precisa ser feito para isso ser dissipado, ser trabalhado. Então, quando fala perdoe, ao mesmo tempo que parece ser muito difícil, não é tanto. Quando a gente se perdoa. Porque, gente, tem pior coisa de que eu não me perdoar. Como é que eu vou me tirar de mim mesmo agora? Eu vou mudar de mim da minha fábrica, eu vou mudar de mim da minha casa. Não tem. Para onde eu vou, eu estou carregando essa culpa dentro de mim. E é isso que não tem como separar. Então, quando a gente não consegue se perdoar, é o pior. É o pior, porque já não é com a outra pessoa. Já não existe uma segunda, uma terceira. É você com você mesmo. Né? Então, esse auto-perdão é quando você tem que voltar com você e falar, mas por que você se culpa tanto? Porque fulano fala isso, porque fulano fala aquilo, então eu acho que eu tenho que ser como eles estão falando, que eu preciso mudar. Sim, mas você quer mudar? Eu acho que do jeito que tá bom. Então pronto, continue do jeito que você tá. Tá bom pra você? Você não tá sofrendo? Você não tá fazendo nenhum mal pros seus companheiros? Ótimo! Viva do jeito que você é. Quem que tá obrigando você a mudar? Né? Mas às vezes o que a gente faz? A gente se cobra muito. A gente começa a se cobrar. Não, porque eu tenho que ser assim, porque eu tenho que ser assado, porque a sociedade fala que é assim, né? E se eu não for assim e as pessoas começam a me criticar, eu começo a me sentir humilhada, diferente, o patinho feio, eu me sinto diferente da vida das pessoas. E isso é só aqui, ó. Sabe aqui? Vocês viram? É só ter homem achando que tem que ser, que tem que fazer, que não sei o que, que não sei o que. E ninguém tá falando nada pra ela. Mas ela tá lá. Então, às vezes a gente aumenta o sofrimento, a gente faz uma bola de neve, ela vai crescendo ali. Por quê? Porque você mesma começa a achar que tem que ser. Eu tenho que fazer a vontade de todos vocês aqui, porque cada um vê a Teruma de uma maneira aqui. Se for perguntar, fazer uma pesquisa, você vê de um jeito tal. Mas, já pensou se de repente cada um escreve o que pensa de mim, o que gostaria que eu mudasse, e agora eu vou agradar, mas do jeito que eu só agrado ela, mas não agradar ela. Mas, e agora, como é que eu vou fazer para agradar a todos? E para ser o que todos gostariam que eu fosse? Eu só devo esse agrado a uma pessoa, que é a Deus. É verdade? Mas até mesmo para mim agradar a Deus, eu tenho que estar feliz e agradar Ele. Porque se eu for agradar Ele contra a minha vontade, qual é o sentido? Qual é o sentido de eu estar aqui por uma obrigação? Porque tem que fazer, porque Deus falou que tem que perdoar. Como que nós vamos perdoar por obrigação? Qual é o sentido, né? Eu perdoei. Por que você... porque Deus fala que tem que perdoar. Então tá tudo bem? Não tá tudo bem. Perdoou. Não perdoou. Então, muitas
impõe, nós mesmos impomos obrigações que nós não conseguimos fazer. E aí vem a frustração. Vem a frustração por quê? Porque eu não consegui. Eu não consegui. E aí, mas tudo bem, você não conseguiu, não era a hora, talvez não era pra ser. Não, mas eu tinha que conseguir. Trouxe outro sofrimento que eu acho que eu tinha que conseguir, gente. É incrível como que o ser humano consegue, sabe, se embolar todo com os pensamentos. Aí o que acontece? A gente tá com sentimento de culpa, eu já me sinto um patinho feio. E começo a me conectar com tudo que é feio, com tudo que eu acho que é feio, com tudo que eu acho que é ruim. E as coisas começam a se aproximar de mim, porque eu só penso em coisas negativas. Aí eu falo, tá vendo? Eu não falo pra vocês que eu sou uma pessoa azarenta. Olha aí, só acontece coisa ruim comigo. Eu não falo, mas eu só sei falar coisa ruim. Eu só sei, e eu vou puxando. Aí tem os nossos espíritos, os nossos irmãos desencarnados, que estão também às vezes na mesma faixa de vibração que a gente. Eles só não estão aqui em corpo, mas o espírito, o sentimento é a mesma coisa. Aí eles vêm, se conectam com a gente e aquele peso fica duplificado. Se eu achava que eu era um patinho feio, agora eu acho que eu sou 2, eu sou 3, eu sou 4, eu sou 5. Porque tudo que é negativo e tudo que eles também se aproximam e falam pra mim, eu aceito. E aí agora, gente, pra me livrar disso, dessa minha feiura, vai ter que fazer plástico, vai fazer lipo, vai fazer tudo. Adianta, gente. Não adianta. Porque isso está dentro de mim. Eu posso fazer o que eu quiser. Não adianta. Eu posso mudar tudo aquilo externo, mas a dor está aqui dentro. E a gente sempre vai achar outro defeito, né? Sempre. Não, isso aqui não está bom, aquilo não está bom. E sempre nada está bom. Não é verdade? Então é assim. É do ser humano. Faz parte do ser humano. Mas a gente pode mudar? Vocês acham que nós temos capacidade de pelo menos uma coisinha a gente começar a trabalhar dentro da gente? O que vocês acham? Será que a gente pode? A gente tem condições? Eu acredito que sim. Acredita, né? Ai, que bom. Que bom. Mas eu acredito que todo mundo acredita, gente, que uma coisinha a gente consegue. Claro, a gente está aqui pra isso. Está aqui pra isso, não é verdade? E aí, você mudou aquilo? Gente, a gente não fica satisfeito. Às vezes é coisa que ninguém sabe. Você não espalha os 4 ventos. Mas você fica satisfeito. Nossa, melhorei nisso. Isso daqui foi bom. Passei por essa provinha e foi bom. Aquilo ali já te dá um gás pra você continuar e você ver. Aí talvez na outra falhei. Mas ainda tem aquele gás da primeira, que você vê que se uma vez você conseguir, você consegue 2, 3, 4. Então tudo depende de cada um mesmo. Deus, quando Ele falou para Moisés, colocou os mandamentos ali para Moisés. Ontem eu coloquei para as crianças o filme de A Paixão de Cristo. Porque muitos deles me perguntam, tia, como que Jesus Cristo morreu? Como que foi? Eles não sabiam, né? E sempre me pedia, aí eu coloquei, né, para uma criança que participa e ele não sabia. Eu coloquei essa parte e eles ficaram assim, nossa, que dor! Nossa, por que fizeram isso com eles? Eles ficaram indignados assim, pensando, nossa. Aí eu falo, tá vendo quando a tia fala de Jesus Cristo? Aí eu falei assim, eu não ia aguentar isso, tia. Uma dessas eu já ia cair no chão e não levantava mais, assim, né? Porque foram muito chateadas. Eles cuspiram, ele tudo. E aí eles vendo aquilo lá e falaram, entregando assim, mas por que ele não falou nada? Ai, se fosse eu ia brigar. Tipo assim, cada, né? Então, você vê que realmente... E aí, em toda aquela via sacra, todo aquele processo, ninguém se revoltou. Jesus Cristo em nenhum momento revoltou. Teve um que ajudou Jesus a carregar a cruz. Naqueles momentos, vocês que assistiram o filme, vocês viram. E esqueci o nome dele, que falou, vem aqui você ajuda ele a carregar a cruz. E ele falou, olha, tá vendo? Eu que sou inocente, estou me fazendo eu carregar a cruz de um culpado. E ele foi,
carregar aquela cruz, assim, por obrigação. Só que naquele momento que ele passou com Jesus Cristo do lado dele, carregando aquela cruz, na hora que chegou lá em cima, que falaram para ele, agora você pode sair que já você fez o seu trabalho, ele olhou para Jesus, ele queria estar ali, ele já não quis mais se afastar, não queria mais se afastar de Jesus, porque Jesus não falou nada, mas tão grande o amor que ele viu daquele homem, que ele estava passando pela situação e ele não estava mais aguentando. Teve uma hora que ele se revoltou e gritou, parem! Defendendo Jesus, porque ele não, né? E ele vendo aquele homem, como que esse homem passa por tudo isso e ele não abre a boca para falar nada. E quando pregaram ele na cruz, ali, e ele virou, né, aqueles que estavam ali condenando, ele virou e falou, Senhor, perdoe porque eles não sabem o que fazem. E aquele ladrão, aquele que estava do lado dele, falou, vocês não veem que ele é inocente e ele ora por vocês? E aquela hora eles pararam, refletiram um pouquinho, né? Por quê? Porque o outro que estava do outro lado falou, Jesus, você não é o rei? Por que você não se livra daí agora? Por que você não se solta dessa cruz? Né? E o outro falou, eu estou pagando pelo meu erro, é justo eu estar aqui, mas ele não, ele é inocente, ele não tem por que estar pagando por nada. E ele falou para ele, Jesus, né, quando você for para o teu reino, me leva junto com você. E Jesus virou e falou, ainda hoje você estará no reino junto comigo. Porque naquele momento que ele falou, que o outro falou, ele falou assim, eu reconheço o meu erro. Ele aceitou, ele viu que era justo. Ele só estava pagando por uma coisa que ele fez. Então houve o arrependimento. Então naquele momento foi que Jesus falou. Então aqui aquele arrependimento do reconhecimento do coração. Só que aquilo, Jesus quando ele estava passando por aquilo, eu assisto, eu choro. E eu me coloco no lugar dele. Eu fico vendo que eu não ia xingar, eu ia falar alguma coisa, eu não ia aceitar aquilo da maneira como ele aceitou. E é a mesma forma como a gente toma chicotadas, mas não é aqui na carne, a gente toma chicotada no espírito. As chicotadas que a gente recebe aqui é nessa vida, mas é do mesmo jeito. Só que cada chicotada que a gente toma, o que a gente faz? A gente quer dar duas. Ah, me dá esse chicote aqui que eu vou dar duas em você. Você falou uma pra mim, você toma duas na cabeça. Porque assim, falou, eu não levo desaforo pra casa. Falou aqui a gente se resolve. E é assim que a gente faz. Só que a gente não leva desaforo pra casa, mas a mágoa a gente leva. A raiva a gente leva. Porque eu falei aqui agora, mas aqui ó, e ferveu o caldeirão e tá lá fervendo na minha casa, eu tô dormindo, tá fervendo, eu vou trabalhar, tá fervendo. E aí? Onde que tá o problema? Então, depende da gente, depende de nós. Então, quando Jesus Cristo ele fez, ele passou por aquele papel, porque ele quis realmente mostrar pra gente que a gente pode. Poder a gente pode, só que a gente precisa trabalhar com a gente também, com as nossas inferioridades. Né? Então não é agora a gente ficar se culpando porque Jesus Cristo perdoou agora e eu não consigo perdoar, então não é isso que ele quis dizer. Tanto é que em nenhum momento ele julgou. Por quê? Porque ele sabe que cada um de nós carregamos a nossa cruz e ele sabe que o tamanho da cruz de cada um. E a nossa cruz o quê? São as nossas inferioridades. Então por ele saber disso que ele não julgou ninguém. Porque se ele não soubesse, ele julgaria, ele reclamaria, ele falaria. Mas ele sabe que cada um estava na condição, vivendo a condição, que eles têm no coração, o que ele pode reclamar, sendo que naquele momento é o que a pessoa sente. Como eu posso julgar essa pessoa que está me chicoteando, sendo que no momento é isso que ela sente, é a ira que está no coração dela. Não adianta eu falar para ela não me dar chicotada, que ela vai me dar mais ainda. Por quê? Porque é dela. Então ela ainda vai precisar trabalhar isso dentro dela para ela parar. Não vai ser porque alguém virou e falou. Cada um tomando a sua consciência é que vai parar. Né? O que nós podemos ajudar é falando coisas boas,
né, tentando mostrar que existe um outro lado, mas depende dela aceitar ou não, depende de cada um. Então, não vamos nos culpar, ficar nos culpando, porque nós não somos iguais, porque ele compreendeu e ele sabe que todos nós estamos aqui, como você falou, estamos aqui para isso, para buscar essa melhora dentro de nós e buscando o que? Nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, não julgueis para que não sejam julgados, e amai o teu próximo como a ti mesmo. E o primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas. Então vamos sempre lembrar, ai, que raiva, que ira, mas Deus, ele é teu filho também. Então me afasto um pouquinho, se é o momento, vou refletir sobre as minhas dificuldades, e aquilo ali vai acalmando, vai apaziguando, fazendo as orações. A gente tem todos nós temos o nosso anjo da guarda, que nos protege e que está ali do nosso lado. Então, às vezes é contraditório, fica com raiva, mas fica com Jesus. Porque com Jesus é diferente, você fica, mas você já tem consciência e você pede ajuda e aquilo ali começa de alguma forma a te trazer um pouco de calma, de alívio, até você conseguir dissolver tudo isso. Né? Então, quando nós estamos nessa dificuldade, ora, porque ajuda. Não vou dizer para você que naquela hora vai passar e sarou tudo. Não, ajuda. Ajuda você a acalmar, ajuda você a parar e refletir. E aí é a hora que tem o tratamento que a gente faz. Né? E aí vem o perdão, assim, livre, sem forçar, sem obrigar. E o amor, ele se expande, ele se estende. Porque a partir do momento que a gente perdoou, o amor já está indo junto, já está tudo certo, porque o perdão é o amor, é uma coisa só, é um sentimento só. Então, é simples, mas é difícil porque nós carregamos essas inferioridades. Mas podemos, vocês todos concordaram que a gente consegue um pouquinho, a gente trabalhando, que a gente consegue sim. Então vamos perseverar nisso, nesse pouquinho que a gente já conseguiu, entender que esse degrauzinho, ele pode. A gente consegue dar o primeiro, o segundo e vai. São as feridas que estão sendo curadas aos poucos. Primeiro está doendo, você não consegue se levantar, mas aos pouquinhos os dias vão passando e graças a Deus nós temos o tempo que nos ajuda muito. E o tempo está aí para isso, para curar todas as feridas, para nos dar, né, para nos trazer a consciência verdadeira de Deus no nosso coração. Tá bom, gente? Obrigada, desculpa alguma coisa, né? E sempre para terminar 11h30, né? E eu sempre avanço um pouquinho. Perdão e feliz Páscoa para todos, né? Assim, porque eu estava vendo o Espírito, não existe Páscoa, tá? Mas assim, a gente entender que Jesus, ele passou por tudo e não vamos lembrar dele sendo crucificado, mas vamos lembrar dos ensinamentos que ele deixou que a gente possa estar seguindo. E é isso que o verdadeiro sentido disso é esse. Ele passou por tudo e o sentido é a gente ver o ensinamento que foi deixado pra gente. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada. Semana que vem a gente vai estar fazendo o chá, né? Chá da tarde. E aí a Maria vai ficar responsável também, né? Ela está organizando. Fala um pouquinho, mas você não quer falar? Então, assim, a gente termina aqui, a gente faz oração, a gente faz parte e todo mundo vai embora. E muitas vezes as pessoas querem conversar, e nunca a gente tem esse tempo. Então, a gente criou exatamente esse chá da tarde para isso daí. Então, a gente vai fazer as ações, normal, passe. Aí, depois do passe, o pessoal vai ficar à vontade. Quem quiser tomar café, quem quiser ficar por aí, conversando, conhecendo as pessoas. Né? Algumas pessoas vão embora, mas depois vão retornar. Então, acho que ela vai fazer algumas brincadeiras, entretenimento, né? Então, para todo mundo ficar à vontade. E depois, assim, a gente vai conversar com as pessoas, assim, quem quiser divulgar o seu trabalho, o seu serviço também, pode estar usando esse espaço nesse dia para poder estar fazendo. Aí a gente prepara espaços naquele dia mais direcionados para aquilo. Né? E a gente vai atenção das pessoas também, para isso aí. Tá? Então, semana que vem, próximo domingo, tá? Convidado, quem quiser participar, tá? Aí a gente vai ser, acho que a partir das 4 horas da tarde. Aí o pessoal fica até a hora que quiser, 8 horas da noite. Tá bom? Tá. Então, tudo bem? Tranquilo?
doeu muito hoje. Porque a gente fala em relação ao evangelho, é como se diz, como foi dito ontem, né? Então, estava aí. É que às vezes, quando a gente faz uma reunião assim, existe uma presença muito grande de espíritos, né? Benfeitores que nos trazem também uma elucidação daquilo que é necessário naquele momento. Então, às vezes, algumas coisas estão sendo ditas para as pessoas que estão aqui, algumas coisas estão sendo ditas para as pessoas que estão nos assistindo, pessoas desencarnadas também. E de alguma forma, muitas vezes os benfeitores falam muito para a gente também. Então, às vezes, as pessoas tomam uma forma direta, e realmente não é. Às vezes, a gente não sabe da vida de cada um, mas eu estou dizendo aquilo que vem para mim. Então, às vezes, eu estou falando para mim, mas às vezes as outras pessoas têm se identificado também com a mesma forma, né? Então, os benfeitores sempre dizem, a gente diz para você, aí você compartilha com as outras pessoas, e é exatamente isso. Então, é uma partilha. Então, todos nós estamos nesse mesmo barco, né? Mas nunca tome de uma forma direta, tá? A gente fala de orgulho, mas estamos falando de todos nós, de todos aqueles que são portadores, não que sejam os céus ou o que seja, tá bom? A gente não está aqui para isso. Tá? Então vamos fazer uma oração para a gente ir embora. Para que a gente possa elevar nossos pensamentos a Deus, a gente possa também trazer aos nossos pensamentos, aos nossos familiares, e possa estar presente em nossos corações, para que eles também encontrem a bênção divina de nosso querido Pai. Mestre Jesus, que vossa Santa Luz Divina, que a vossa Santa Paz, adentre assim as portas aos nossos corações, elucidando em nossos deveres, na prática do bem, na prática da caridade para com os nossos irmãos, auxiliando a todos nós no entendimento necessário da compreensão das santas leis divinas de nosso querido Pai. Perdoe as nossas faltas, perdoe os nossos devedores. Ensinai-nos também a perdoar todos aqueles irmãos que nos acompanham através dos pensamentos. Estejam sempre presentes em nossas orações. Nossa Virgem Maria, Mãe Santíssima, interceda em favor de todos os nossos irmãos, todos os nossos entes queridos, do canal de vibrações, encarnados, desencarnados, a todos os nossos familiares. Que eles encontrem sempre a bênção divina do arrependimento, do perdão das ofensas. Fazei de nós, hoje e sempre, um instrumento da vossa luz divina, um instrumento da vossa bondade, instruindo-nos, auxiliando-nos, aquebrantando assim a dureza de nossos corações e fortalecendo a todos nós a fé cristã, no amor verdadeiro, nos horizontes da vossa Santa Paz. Quanto à graça divina, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só vou pedir para vocês assim, as pessoas que tiverem mais pressa de ir embora, ceder, né? As pessoas que puderem ceder, elas a oportunidade de fazer uma passe, talvez mais rápido também, porque às vezes tem pessoas que moram longe. É quem quiser também, sabe? Só quem quiser. Tá bom? O pessoal do